Ouve-me quando eu clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me deste largueza. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Filhos dos homens, até quando convertereis a minha glória em infâmia? Até quando amareis a vaidade e buscareis a mentira? Sabei, pois, que o Senhor separou para si aquele que é piedoso. O Senhor ouvirá quando eu clamar a Ele. Perturbai-vos e não pequeis. Falai com o vosso coração sobre a vossa cama e calai-vos. Ofereceis sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Muitos dizem, quem nos mostrará o bem? Senhor, exalta sobre nós a luz do teu rosto. Puseste alegria no meu coração, mais do que no tempo em que se lhes multiplicaram o trigo e o vinho. Em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Salmos capítulo 4, versículos do 1 ao 8. Caso possamos intitular o terceiro salmo de Hino da Manhã, este, por seu conteúdo, é igualmente merecedor do título de Hino do Anoitecer. No primeiro versículo, Davi implora a Deus por ajuda. No segundo, reclama com seus inimigos e continua a referir-se a eles, até o fim do versículo 5. Então, a partir do versículo 6 até o final do salmo, ele contrasta alegremente sua própria satisfação e segurança com o desassossego dos infiéis, mesmo que em sua melhor condição. Responde-me quando clamo. Não se deve imaginar que aquele que já nos ajudou em 6 problemas nos abandonará no 7º. Deus não faz nada pela metade e Ele nunca deixará de nos ajudar até que deixemos de precisar. O maná cairá todas as manhãs até que atravessemos o Jordão. A fé é uma boa oradora e uma grande examinadora em momentos de aflição. Ela consegue ponderar sobre a prontidão de Deus em ouvir. Ó homens, até quando? Ele lhes pergunta até quando pretendem zombar de sua honra e escarnecer de sua glória. Um pouco que seja de tal brincadeira já é demais. Por que precisam continuar a se satisfazer nisto? Ó homens, até quando tornareis a minha glória em vexame? Podemos imaginar cada uma das sílabas deste precioso salmo, usadas por nosso mestre em alguma noite, prestes a sair do templo ao fim do dia e retirar-se para seu desejado descanso em Betânia, após outra argumentação infrutífera com os homens de Israel. E amareis a vaidade e buscareis a mentira? Crisóstomo disse certa vez que se fosse o mais adequado no mundo para pregar um sermão ao mundo inteiro, reunido numa congregação, tivesse uma montanha elevada como seu púlpito, de onde tivesse uma perspectiva de todo o mundo à sua vista e fosse munido de uma voz metálica, uma voz tão forte como as trombetas do arcanjo, a ponto de que todo o mundo o pudesse ouvir, não haveria outro texto sobre o qual escolheria pregar senão este. Ó homens, até quando amareis a vaidade e buscareis a mentira? Certamente nós também podemos parar por algum tempo e meditar na tão profunda insensatez dos perversos, sua persistência na maldade e sua destruição certa. E podemos aprender a admirar a graça que nos distanciou de tudo isto e nos ensinou a amar a verdade e buscar a justiça. O Senhor distinguiu para si o piedoso. Davi foi rei por decreto divino, e nós somos o povo do Senhor também por decreto. Digamos a nossos inimigos, olhando em seus olhos, que eles lutam contra Deus e contra o destino quando empenham-se em derrubar a nossa alma. Consultai no travesseiro o coração e sossegai. Irai-vos e não pequeis, quantos invertem este conselho e pecam, mas não se iram. Que os homens aceitem o conselho deste versículo e consultem no travesseiro o coração. A solitude consigo mesmo muito ajudará a refrear suas paixões obstinadas e ímpias. Consideração profunda, como trabalhar a terra entre abelhas, apaziguará sentimentos indevidos quando forem repletos de fúria e fizerem barulho tão hediondo. Há muitos que dizem, quem nos dará a conhecer o bem? Havia muitos, até mesmo entre os próprios seguidores de Davi, que queriam ver em vez de crer. Infelizmente,
Esta é a tendência de todos nós. Com relação aos mundanos, este é o seu clamor crescente. Quem nos dará a conhecer o bem? Nunca satisfeitos, suas bocas perplexas se voltam para todas as direções. Seus corações vazios estão prontos para absorver qualquer ilusão refinada que impostores possam inventar. E quando tudo isto falhar, eles rapidamente se renderão ao desespero e declararão que não há nada de bom no céu ou na terra. O homem quer o bem. Ele odeia o mal, porque por meio dele há dor, sofrimento e morte. E ele deseja encontrar o bem supremo que dará contentamento a seu coração e o salvará do mal. Mas os homens confundem este bem. Eles olham para um bem que serve para satisfazer suas paixões. Não têm convicção alguma de qualquer felicidade que não lhes chegue por meio de suas sensações. Portanto, rejeitam o bem espiritual e rejeitam o Deus Supremo, por meio de quem, e somente por meio de quem, todos os poderes da alma do homem podem ser satisfeitos. Para que as riquezas não sejam consideradas um mal em si mesmas, Deus, algumas vezes, as concede ao justo. E para que não sejam consideradas como o bem maior, Ele frequentemente as concede ao perverso. Mas elas são mais geralmente a porção de seus inimigos, e não de seus amigos. Ai de mim, o que é receber e não ser recebido, não ter nenhum outro orvalho de bênção, além deste que será seguido de chuvas de enxofre. O mundo é uma ilha flutuante e, assim como nele lançamos âncora, por ele seremos arrastados. Deus e tudo o que ele criou não é mais do que Deus, sem tudo o que ele fez. Ele é suficiente em si mesmo, sem a criatura, mas a criatura não é nada sem ele. É, portanto, melhor desfrutar dele sem nada mais do que desfrutar de todo o resto sem ele. Mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando lhes há fartura de cereal e de vinho. É melhor, disse alguém, sentir o favor de Deus por uma hora em nossa alma, arrependida, do que sentar por eras inteiras sob o brilho do sol mais caloroso que este mundo pode nos dar. Cristo no coração é melhor do que cereal no celeiro ou vinho no tonel. O cereal e o vinho não passam de frutos do mundo, mas a luz do semblante de Deus é o fruto maduro do céu. Que meu celeiro se esvazie, ainda assim estarei repleto de bênçãos se Jesus Cristo sorrir para mim. Mas se eu possuir todo o mundo sem ele, sou pobre. Este versículo é o ditado do homem justo em oposição ao ditado de muitos. Com que rapidez a língua trai o caráter? Fale para que eu o veja, disse Sócrates a um menino simples. O metal de um sino é mais bem conhecido por seu som. Pássaros revelam sua natureza por meio de seu canto. Que loucura e insensatez é o fato de que os favoritos do céu possam invejar os homens do mundo, que na melhor das hipóteses apenas se alimentam dos restos que caem da mesa do Senhor. Em paz me deito e logo pego no sono. Só tu me fazes repousar seguro. Uma consciência tranquila é um bom companheiro de sono. Quanto de nossas horas insones podem ter origem em nossa mente pouco confiante e perturbada? Aqueles a quem a fé nina adormecem docemente. Nenhum travesseiro é tão macio como uma promessa. Nenhum cobertor tão quente quanto a atenção convicta em Cristo. Temos agora que nos afastar por um momento do conflito das línguas e da aberta hostilidade dos inimigos e nos concentrarmos na quietude e privacidade do cômodo em que dormimos. E há algo aqui que deveria ser inexpressivamente doce ao cristão, pois isto mostra os detalhes do cuidado de Deus, a individualidade de seu amor e como é condescendente e humilde. E age não somente em grandes esferas, mas também nas menores. Não apenas onde a glória pode ser obtida por grandes resultados, mas onde não se deve ter nada, exceto a gratidão e o amor de uma pobre e fraca criatura, cuja vida tem sido protegida e preservada em um período de desamparo e sono. Que abençoador seria se pensássemos nele como alguém que está presente em todas as horas de enfermidade, fadiga e dor.
Há algo indescritivelmente tocante neste deitar-se do salmista. Neste deitar-se, ele voluntariamente renuncia à tutela de si mesmo. Muitas vezes um cristão se deita, mas não para dormir. Talvez se sinta seguro o suficiente com relação a seu corpo, mas carrega preocupações e ansiedades invadem a privacidade de seu quarto. Há uma provação na quietude, e muitas vezes o quarto da quietude faz uma exigência maior à confiança amorosa do que o campo de batalha o faria. Que confiemos mais e mais em Deus para entregar-lhe questões pessoais. Que Ele seja o Deus de nosso quarto, da mesma maneira do que de nossos templos e casas. Oremos ao Senhor. Ouve o meu clamor, ó Deus. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Inclina os teus ouvidos e atende o meu clamor. Creio que o Senhor é Deus nos céus e sobre toda a terra, e é o único digno de todo louvor e adoração. Pai, faço das palavras do salmista as minhas palavras. Em paz me deitarei e dormirei, porque só Tu, Senhor, me faz habitar em segurança. Que possamos ter paz em nossos dias e que a alegria do Seu Santo Espírito esteja sempre presente em nosso coração. Quero lhe pedir, ó Deus, que as Suas bênçãos estejam sobre a vida de todos os Teus filhos. Que a Tua paz repouse sobre cada coração, a paz que excede todo o entendimento. Pai, Te amamos hoje e eternamente e agradecemos por Suas infinitas bênçãos sobre a nossa vida. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.